Saudações internauta e bem-vindo a Angop. Chegamos hoje para mais uma edição do seu, do meu, do nosso Economia e Análise. Hoje o Daniel Sapateiro traz-nos à mesa um tema bastante atual e atuante. Vamos falar sobre o salário mínimo nacional. Daniel, bem-vindo a Angop uma vez mais. Bom dia, Florinda, bom dia também aos colegas aqui em estúdio. Então vamos aqui correr para essa mesa que temos hoje para apresentar no menu o salário mínimo nacional. Entrou em vigor a 16 de setembro deste ano. Claro está que há muita expectativa por parte de quem nos está a ouvir. O que é que se pode dizer em relação a este aumento do salário mínimo nacional? Bom, nesse menu, os ingredientes deste prato têm a ver uma breve explicação sobre o salário mínimo. Temos aqui, depois, também alguma história sobre os salários mínimos do país. Temos também que explicar que há dois tipos de salário mínimo, não há um salário mínimo. E depois, a melhor parte, a sobremesa, tem a ver com as soluções para as empresas que tenham dificuldades em assumir estes valores de lei sobre o salário mínimo. O que é que podem fazer para legalmente poderem ajustar-se à sua realidade? Muito bem. Então passemos para o nosso primeiro slide e falemos exatamente do que está a acontecer. Daniel. Bom, desde a semana passada, a 16 de setembro, que o Estado implementou esta nova modalidade de pagamento do salário mínimo. O salário mínimo, no fundo, é um valor, um montante em dinheiro ou em bens, que possa representar aquilo que é necessário, o mínimo necessário para a pessoa viver e também consumir bens e serviços. Nós, com esta nova realidade, nós temos então dois tipos de salário mínimo, para duas grandezas. A primeira grandeza, vamos começar de baixo para cima, temos um salário mínimo de 50 mil kwanzas. 50 mil kwanzas, quem é que deve pagar 50 mil kwanzas aos seus colaboradores? Empresas tecnológicas, chamadas startups, e também para aquelas pessoas que têm funções iguais ou equiparadas a empregadas domésticas, assistentes do lar, jardineiros, etc. E, portanto, quer dizer que é uma pequena equipa, uma pequena empresa, e este salário mínimo de 50 mil kwanzas é aquilo que se ajustou para uma realidade de microempresas ou de trabalhos de lar ou em casa. E depois temos os tais 100 mil kwanzas, que é assim, o chavão desta medida política e social e económica de 100 mil kwanzas. Os 100 mil kwanzas é para as empresas, toda e qualquer empresa, que tem mais de 100 trabalhadores. Portanto, digamos assim, que tem um conjunto de atividades económicas, colaboradores diferenciados, podem ser fazendas de agricultura, como a indústria extrativa, a indústria transformadora ou comércio, desde que tenha, ou seja considerada também pela Administração Geral Tributária, sendo uma pequena, média e grande empresa, e também os grandes contribuintes. É verdade que nós, outrora, estamos a subir dos 70 para os 100 mil kwanzas, porque houve aqui um intermédio que começou na função pública. A função pública começou a oferir os 100 mil kwanzas já no ano passado, como salário mínimo, e, portanto, o que se está a fazer agora na economia, nas empresas privadas, é ajustar os 100 mil kwanzas da função pública a estas empresas privadas. Pois. E olhando para a nossa realidade, conseguimos perceber que afinal nem tudo vai mal. Mas, Daniel, 50 mil kwanzas para startups, empregadas domésticas, faz algum sentido? Faz, e há certos desafios. Faz porque quanto mais as pessoas ganham, mais elas têm capacidade de comprar e de poupar. E também é um prémio justo para a atualização dos salários face àquilo que no último programa falámos sobre a inflação. Passando de 70 mil kwanzas para 100 mil kwanzas, há um aumento de 30 mil kwanzas ou 30%. Quase que foi a mesma taxa de inflação do ano passado. Mas há aqui um conjunto de desafios. E os desafios e principalmente, se a entidade patronal, pode ser uma dona de casa, os patrões em casa, por exemplo, para assistentes do lar, ou mesmo para empresas
se tem essa capacidade de pagar mensalmente um salário e também os custos associados aos colaboradores, nomeadamente a contribuição para a segurança social, que mesmo para assistentes do lar existe e deve-se, e é de lei, ser pago essa contribuição da entidade patronal e também por parte do trabalhador-trabalhadora. E isso é transversal. Mas o que nós, com este programa, queremos trazer para si, internauta, e que segue as plataformas da ANGOP, é não só falar deste cenário, mas trazer soluções. E é por isso que eu penso que este programa tem este potencial tão grande de até ser estudado e, principalmente, nos casos em que as empresas considerem que estão num conjunto de circunstâncias que vamos apresentar, pedir ajuda, tomar certas medidas de gestão. Muito bem. Passemos para o slide a seguir e vemos aqui um gráfico em relação a números. O que é que nos contas? Falamos aqui de 2014, 16, 17, 19 e também 22 e 23 e, claro está, 24. Olha, nos últimos 10 anos, esta tabela só fala dos últimos 10 anos, vemos que o salário em 2014 era de 15.003 kwanzas. E, portanto, estava dividido em quê? Em atividades económicas. Vamos aqui mais nos aproximar dos últimos duas linhas, os últimos 2 anos. Até 2023 nós tínhamos aqui um salário para a indústria, para a agricultura, para a indústria extrativa e para o comércio, 4 tipos de salários mínimos. E começava, por exemplo, com 32.000 kwanzas para o setor agrícola. O que é que se fez? Em 2024, como eu disse há pouco, passou-se o salário de 70.000 para as médias e grandes empresas e 50.000 para as microempresas e também para as empregadas, assistentes do lar. E também em 2004 já houve o aumento do salário da função pública para 100.000 kwanzas. O que, como eu disse, portanto, em 2025 está-se a nivelar o salário o salário mínimo da função pública para também o setor privado. Sendo que, por exemplo, também deixou-se de ter salários para a agricultura, salários mínimos para o setor agrícola e equiparado, o setor primário da economia. Também deixou-se de ter salário para a indústria extrativa, salário mínimo para a indústria transformadora e passando a ter só 2 salários mínimos. Por isso é que é mais correto dizermos que temos 2 salários mínimos e não de falar em salário mínimo como se houvesse um único salário mínimo. Então, simplificou-se aqui os 4 salários mínimos para 2 salários mínimos e levando os seus montantes. Muito bem. O slide a seguir, aqui falamos da evolução do salário nacional e aqui continuamos ainda a falar sobre ele também, é isso? Portanto, era só para explicar aqui os 4 salários mínimos que tínhamos em 2024, começando com os 32.000 kwanzas para a agricultura e 71.000 para a função pública. Depois, ainda em 2024, passou a função pública para os 100.000 kwanzas e, portanto, estes 4 níveis passaram a ter 2 níveis, como nós há pouco exemplificamos. Muito bem. Olhando para o nosso quadro, vamos para o próximo e vemos aqui, Daniel... a nossa sobremesa. Certo. Queres falar um bocadinho sobre este ponto de situação? Com certeza. Portanto, qual é o ponto de situação? Médias e grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas passam a ter um salário mínimo obrigatório de 100.000 kwanzas. E todo o resto da economia, digamos assim, para fazermos mais uma simplificação, todo o resto, começando por as microempresas, startups e pessoal que trabalha em casa, de alguém, passa a ter um salário mínimo desde 16 de setembro deste ano de 50.000 kwanzas. Agora, nós fizemos aqui um exercício que foi, bom, tudo isto é muito bonito. Não vamos falar da justiça disso, porque elevar os salários dos trabalhadores é sempre uma questão de justiça. A questão é que há desafios se as entidades patronais têm essa potencial capacidade de honrar mensalmente. Era isso que eu ia perguntar. As empresas privadas, de maneira particular, estão prontas para suportar este novo salário mínimo? Teríamos que falar de uma forma genérica e dizer, bom, há umas que têm, outras que não. Isto é como em tudo na vida. Há umas pessoas que são mais saudáveis e outras que já nascem com alguma doença hereditária ou vão adquirindo algumas doenças ao longo da sua vida. Depende de cada situação, de cada empresa e como é que tem sido feita também a gestão dessa empresa,
que produtos, bens e serviços vende, a que preços, a sua clientela, etc, etc. De uma forma genérica, as empresas têm muitos problemas. E dizer que não seria como se fôssemos todos nós saudáveis e não teríamos hospitais nem postos médicos a funcionar. E face à situação que temos vivido, de 7 anos de recessão económica, Covid pelo meio, que também não ajudou nenhum país do mundo, depois da saída do Covid, que no fundo ainda levou as empresas que ainda vivem, subsistem com mais dificuldades, nós percebemos aqui o quê? Que aumentar os salários sem a capacidade de aumentar o seu volume de negócios pode gerar aqui algumas questões. Uma delas é a redução do pessoal. Ok. Venda de património, financiamentos de curto prazo para pagar salários e outras despesas operacionais e, no limite, Florinda, é o encerramento das empresas, por não conseguirem honrar os seus compromissos com salários, com impostos, com fornecedores, com serviços de dívida aos bancos, etc. Mas nós trazemos aqui um conjunto, nomeadamente 5 grandes medidas que podem levar a que as empresas tenham mais capacidade para respirar, honrar esses tais compromissos. Um deles é os salários. Um custo fixo de cada empresa é necessariamente, desde que tenha trabalhadores, são salários. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a falar. Embora não estejamos a falar de salários médios, nem de salários numa lógica média de mercado daquele tipo de empresa, por exemplo, os armazéns. Os armazéns, numa média de mercado, pagam X aos seus colaboradores que trabalham nos armazéns. Não, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar do mínimo. O salário mínimo que é de lei. Agora, se as empresas querem pagar mais do que acima do salário mínimo, o que seria o ideal, e até justo, isso faz parte da política salarial de cada empresa privada. Se a empresa quer pagar 200 mil kwanzas a um operador de armazém e a outra empresa quer pagar 100 ou 65, isso tem a ver com decisão de cada empresa. Okay? É só para nós também percebermos que isto é o mínimo, é o salário mínimo. Okay? E, portanto, a primeira medida desta tal sobremesa que trazemos aqui é a reclassificação das empresas. Ou seja, ir ao INAPEM, ao Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas, à Administração Geral Tributária, e com toda a informação fiscal e também legal da empresa, saber destas entidades oficiais se a minha empresa é considerada uma microempresa, se é uma empresa que tem um conjunto de trabalhadores, volume de negócios, em que ela, pelas estas entidades, é classificada como A, B ou C, ou seja, microempresa, uma nanoempresa, que são menos de 5 trabalhadores, mais de 10 trabalhadores. Para quê? Para que essa classificação seja ajustada à sua realidade e, desta forma, poder a empresa pensar que tem que pagar 100 mil kwanzas de salário mínimo, quando estas entidades não. A obrigatoriedade para a sua empresa, tendo em conta este contexto, é de 50 mil kwanzas. E se assim for, ou o contrário, que será sempre uma má notícia, pensar que tem que pagar 50 mil kwanzas, mas no fundo tem que pagar 100 mil, mas é para perceber o quê? Que o meu perfil para a Administração Geral Tributária principalmente é esta, e é sobre isto que eu tenho que pagar salários mínimos. No fundo também recorrer aqui ao MAPTES, porque no fundo isto tem a ver com a tutela do Ministério da Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, para ver aqui uma classificação real da minha empresa. A primeira grande medida. A segunda. Vamos a isso. Negociação com os trabalhadores. Aqui não é negociar numa lógica de pagar abaixo do salário mínimo. É uma questão que aqui também quero deixar claro. E acho que há muita dúvida sobre isto. Salário mínimo, quando se fala de salário mínimo, porque há aqui o quê? Uma omissão constante na lei. O que é que eu quero dizer com isto, senhor internauta? Lá não fala de salário bruto, nem de salário líquido. Fala-se de salário. Então, vamos pressupor, na boa fé, que este salário que está aqui é o salário base. Então, vamos fazer aqui uma fórmula matemática para, quiçá,
a senhora ou o senhor lá em casa que tem uma empregada, uma assistente do lar, fazer bem as contas. Salário bruto é igual a salário base mais subsídios. Ou seja, quando nós estamos a falar de salário base e damos subsídios, subsídio de alimentação, subsídio de transporte, subsídio de assiduidade, prémios de produtividade, e isto que eu estou aqui a falar, esses subsídios, fazem parte do salário bruto, que somam com o salário base. Logo, a empresa, numa situação económica e financeira debilitante, pode aqui conversar com a Comissão de Trabalhadores, ou quem os represente, ou com os sindicatos da atividade económica que representam e que estão os trabalhadores também filiados nesse sindicato. Não havendo uma representação dos trabalhadores, pode-se pedir aos trabalhadores, aos recursos humanos, que se auto-organizem para representar os seus interesses enquanto trabalhadores. E os subsídios, prémios e extras, como por exemplo horas extraordinárias, podem ser negociados e, no limite, podem ser eliminados. Ou seja, o meu salário é de 100 mil kwanzas. Mas os 100 mil kwanzas tem que ser o salário base. Se eu não tenho capacidade de pagar mais do que isso, eu vou dizer que a partir do mês que vem não haverá subsídio de alimentação. E então cumpre-se a lei, pagando os 100 mil kwanzas, mas retira-se os subsídios. Okay. Esta é uma questão muito importante que tem que se dizer aos trabalhadores para que haja um real e bom entendimento do que estamos a falar, até para que haja sempre boa fé nas negociações e no entendimento dos trabalhadores. Porque, repare, Florinda, o que eu quero dizer com isto, e com a minha experiência profissional, é muito chato os trabalhadores, no início do mês de outubro, baterem à porta dos recursos humanos, do Departamento de Recursos Humanos, dizer que estavam à espera de ganhar mais, porque é que foi descontado, porque já não tem subsídio de alimentação, etc. E pode haver aqui um mau ambiente, um ambiente menos propício à produtividade, àquilo que os trabalhadores foram contratados, que era para, no fundo, dar do seu trabalho físico ou mental, ou os dois, em prol de uma entidade que os contratou e que tem uma obrigação de fazer o pagamento de um salário. Como eu disse, pode ser em dinheiro, pode ser em dinheiro em espécie, portanto em bens, e que tudo esteja pré-acordado num contrato individual de trabalho. Nesse sentido, várias medidas podem ser tomadas, nunca tomando como a parte que pode ser mexida é o salário base. Quando falamos de 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, estamos a falar de salário base. Se as entidades patronais manifestarem e provarem, e isto devia dizer isto, têm que provar essa incapacidade de pagar mais por via dos subsídios e horas extras e suplementares, devem conversar com os trabalhadores, explicar as consequências disso, até poderem dizer, Florinda, pode ser uma fase transitória, de a empresa ganhar de fôlego e depois retomar estes subsídios numa época mais tardia, com essa capacidade de pagar também os subsídios. Então que fique claro aí em casa, o salário é 100 mil kwanzas de caráter obrigatório. Depois vêm os subsídios ou não, consoante a negociação que haverá entre os trabalhadores e a empresa. Exatamente. Passemos para o slide a seguir. Gestão de pessoal, terceira medida, reestruturação de equipas. Por exemplo, quantos trabalhadores na sua empresa conhece mesmo os seus trabalhadores? Será que eles não estão a fazer frequência do ensino médio, secundário, até universitário, que lhe possa dar uma oportunidade de ascensão na carreira e ainda agregar mais valor para a sua empresa, por exemplo, e com isto reduzir custos? Quantas pessoas que podem identificar que a produtividade é reduzida, não agregam valor, têm situações de processos disciplinares e que com isso pode reduzir o custo da folha de salário, ou mesmo não havendo uma identificação de perfil com a empresa fazer aqui uma negociação, chamada acordo de cavalheiros, para uma saída da empresa amigável e com isso reduzir os custos com as pessoas. Por exemplo, nós não temos muito esta cultura, Florinda,
mas nos países mais desenvolvidos há essa flexibilidade. Eu estou a falar do quê? Trabalho a tempo parcial, contratos por projetos, ou seja, muito na construção civil, muito na agricultura, que é a fase da colheita ou a fase de semear qualquer cultura na terra, ou um projeto de construção civil, uma obra de construção civil, tem um início e tem um fim previsto. Então, contratar pessoas nessa lógica de que há um início de um projeto, de uma encomenda de um cliente, e isto muito na indústria transformadora, imagine, temos que satisfazer um cliente que nos pediu 1000 caixas de cartão para pôr certos produtos lá dentro. Portanto, vamos precisar de mais gente durante 2 semanas. Os contratos serão de 2 semanas. A entrega à mercadoria, a encomenda ao cliente, esses contratos findam. Isto também é uma medida de reduzir custos com pessoal e com isso ter a capacidade de pagar os salários aos que ficam na empresa de uma forma permanente. Ou seja, os realmente contratados. Vamos ao slide a seguir. Quarto, apoio e negociação institucional. Por exemplo, falar com as associações empresariais, com as câmaras de comércio e indústria de Angola, a AIA, a Associação Industrial de Angola, com apoios do INAPEM, para dar a perceber que posso não ser a única empresa que estou nesta situação e desta forma de nos juntarmos, podemos também falar com as entidades oficiais e aquelas que representam atividades económicas no país, para que desta forma também, de uma forma positiva, possa pressionar o Ministério do Planeamento e outros, para que haja um olho mais incisivo para a situação das empresas. Porque se houver muitas empresas numa situação equiparada, até o próprio Governo também tem o estímulo e a sensibilidade para perceber que as empresas em dificuldades são empresas que produzem menos, sempre com o espectro de poderem falir. Isso quer dizer, por exemplo, olhar para incentivos fiscais, subsídios do Estado, que isso possa dar o quê? Uma diferenciação às empresas que estão em dificuldades. Porque se nós não batermos à porta com as dificuldades, o Estado e as suas instituições, os entes públicos, pensam que está tudo bem. Certo. E, portanto, é preciso também dar a conhecer que a nossa situação não está favorável, principalmente a 2 entidades. A Administração-Geral Tributária e também ao MAPTES, da sua província, do seu município. Para que, numa situação que até faça gerar despedimento coletivo, a Inspeção-Geral do Trabalho tenha conhecimento que a situação da empresa económica e financeiramente não é das melhores e depois tenha um histórico de que vai despoltar, vai levar a um despedimento coletivo e que haja o menor atrito, menor interferência da Inspeção-Geral do Trabalho porque se sabe da situação da empresa. E isso é muito importante também. Muito bem. Quinta, planeamento financeiro e produtivo. Já fez contas na sua empresa? Por exemplo, será que não pode também aumentar o número de produtos e serviços que pode produzir? Já viu os preços? Já viu as suas margens de lucro? Já viu os seus custos fixos e os custos variáveis da sua empresa? Será que não tem custos que são desnecessários, que estão sobrevalorizados? Já, por exemplo, negociou contratos com fornecedores para que possa ter melhores preços, melhores condições de pagamento, possa ter uma conta corrente com algum crédito em termos de valor ou tempo para pagar as encomendas, as faturas aos seus fornecedores? Por exemplo, será que não temos custos duplicados que hoje em dia já não faz muito sentido? Imagine, tem um gerador e tem a conta da ENDE. Será que ainda hoje justifica, no seu caso em particular, ter custos com manutenção, de abastecimento do gerador, etc, etc? Isto para quê? Para se evitar desperdícios. Porque tudo o que se puder poupar e essa poupança reverter para a operação da sua empresa gerará, com certeza, ganhos que pode levar a não ter dificuldades ou ter menos dificuldades em honrar com os seus compromissos mensais. 3, necessariamente. Ou 3, 4, digamos. Impostos, salários, fornecedores e quando tem serviço da dívida tem créditos para pagar aos bancos. Por exemplo, se um dos custos que mais impacta na sua empresa tem a ver com financiamentos,
por que não dirigir-se com uma carta à sua entidade financeira, ao seu banco, demonstrando as últimas contas da empresa, explicando a situação que está a viver e se possa renegociar um contrato de financiamento, melhorando as prestações mensais, baixando o valor das prestações mensais, alongando o preço ou tentar negociar aqui as taxas de juros. A melhor solução é fazer alguma coisa que possa reduzir custos e melhorar a parte financeira da empresa para sempre fazer o quê? Honrar aqueles 4 compromissos que eu disse agora mesmo. Muito bem. E esse slide a seguir não tem... É o nosso último slide, Florinda, e dizer o seguinte, como em tudo na vida tem consequências. Tudo o que fazemos tem consequências. Umas boas, outras menos boas. Não estar em linha com estes valores, estes patamares de salário mínimo, implica consequências e a Lei Geral de Trabalho menciona de facto que não cumprir o salário mínimo gera multas, gera inspeções à empresa e o mais importante é que os trabalhadores sintam-se numa lógica de direcionada, focados para trabalhar e não com questões administrativas, de inspeções, de multas, porque depois esses custos têm que ser pagos e pode levar ao receio, ao medo, à ansiedade dos trabalhadores, até que ponto a empresa é viável. Então o foco de estar a produzir, de dar dinheiro à empresa, normalmente tem um efeito contrário. É que as pessoas começam muitas vezes a procurar outros empregos, a ir a entrevistas de emprego, e o foco já não está naquela empresa. Qualquer mês, quando o salário cai, é quase como uma vitória. Então, as equipas de gestão das empresas devem ter muita atenção, conversando, dialogando com os seus trabalhadores, falando daquilo que está a acontecer, se há dificuldades, o que é que está a fazer para contornar as dificuldades e quando é que se pensa ter uma situação normalizada para que os trabalhadores saibam diretamente das gerências das empresas e não por outros veículos, como as redes sociais, etc., e dessa forma acalmar e focar os trabalhadores para aquilo que eles foram contratados. E já aqui para fechar mesmo, Daniel, eu gostaria que deixasse ficar aqui uma recomendação, acima de tudo para os trabalhadores. Existe, na verdade, muitas vezes aqui uma falta de comunicação. O que é que eles devem fazer para terem acesso àquilo que a partir de agora lhes compete? Eles têm um salário mínimo nacional, mas é preciso sabermos que existe quais são os direitos, deveres e responsabilidades. Florinda, por via escrita e via oral. Via escrita, as empresas têm que ter, e as que têm, usem de facto os editais. Seja aqueles quadros de cortiça, seja aqueles quadros com vidro, usem em benefício da própria empresa, de forma escrita. Podem também delegar nos recursos humanos ou no departamento de comunicação um comunicado por via de e-mails, além do edital, para que a informação flua rápido e dirigida aos colaboradores e evitar ao máximo que situações como de fofoca, de comunicação muitas vezes falaciosa, seja mais rápida do que os comunicados das empresas. E que esses comunicados sejam, de facto, claros, com uma linguagem clara, que não dê aso ainda a outras leituras entre linhas. E a oral. Nós estamos a falar de mais ou menos empresas desde pequenas, 5, 10 trabalhadores, a outras que têm mais de 100 trabalhadores. É fazer reuniões gerais com os trabalhadores, ou sendo uma empresa com centenas de trabalhadores, fazer por secção, por departamento, e os seus responsáveis, os chefes de departamento, diretores, falarem com os trabalhadores numa lógica não de despique, não de haver situações menos claras, que dê também a oportunidade aos trabalhadores colocarem algumas questões, porque se isto são reuniões para serem inclusíveis, também tem que ser numa lógica democrática em que os trabalhadores possam aspirar a fazer perguntas para tirarem dúvidas e depois também transmitirem aos seus associados, aos sindicatos ou associações de trabalhadores ou comissões de trabalhadores, para que depois dessa reunião terminar, ou essas reuniões terminarem, voltarem aos seus postos de trabalho, ou voltarem aos seus postos de trabalho no dia seguinte, focados em soluções, em produzir bens e serviços para que as empresas prosperem. E esse é o caminho.
e é o diálogo inclusivo, claro, escrito e oral. Muito bem. Voltamos à próxima semana com outro tema. Vamos ver o que é que acontece nesta semana de economia. Para a semana, será a última semana de setembro, dependendo do dia da semana que possamos gravar, mas será sempre alguma questão nacional. Estamos mais direcionados nestes últimos meses para as questões nacionais, mas há aqui já uma ideia que eu posso já deixar, que, ou pelo menos duas promessas sobre a forma de compromisso. Para a semana, o que me vem em forma de compromisso é o relatório agregado do setor público empresarial. Como é que as 69 empresas se comportaram no ano 2024? Tem menos de uma semana este relatório do IGAP, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, e de facto, na primeira semana de outubro, vamos fazer sobre um relatório agregado dos primeiros 9 meses do ano da economia e finanças de Angola, nomeadamente questões cambiais, petróleo, preço e produção, mercado de valores mobiliários, e depois aquela folha resumo que eu já trouxe aqui, que é uma tabela com os indicadores macroeconómicos de Angola, os tais 9 meses. Muito bem. Obrigada, e a próxima semana estaremos juntos outra vez. Com o relatório agregado do setor público empresarial. Muito bom. E queremos agradecer ao Daniel, como sempre, pelo serviço público que presta e assim que nos acompanha. Partilhar, deixar ficar um like, fazer com que mais pessoas se juntem à Agência Angola Press é sinónimo de muito bom gosto. O Economia e Análise volta à próxima semana com outras notas, outros dados e outras incidências. Até lá, fique bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.